Somos a Norte em Foco, um portal de notícias com foco na região norte do país. Com nossa equipe de jovens experientes e qualificados, oferecemos um conteúdo variado sobre política, economia, cultura e esportes. Nosso portal é fácil de usar e acessível, garantindo uma experiência agradável para nossos usuários. Além disso, estamos presentes nas redes sociais. Norte em Foco é sua fonte confiável de notícias da região norte. Visite nosso portal www.norteenfoco.com.br e fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Norte em Foco. Agilidade e precisão na notícia. Olá para você que acompanha as redes sociais do portal Norte em Foco. Estamos ao vivo aqui nos nossos estúdios, começando mais um programa Conexão Política, desta vez apresentado por mim, Camila Duarte. E aqui eu recebo o empresário da área de Tecnologia da Informação, Lucas Rabelo, e também filiado do União Brasil, né? Isso. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e conversar aqui com a gente sobre política, sobre a sua experiência, né, nos partidos que você passou e também dar uma opinião sobre o cenário político aqui do Amazonas. Tá bom. Gente, muito obrigado pelo convite. Eu me chamo Lucas Rabelo. Obrigado a todo mundo que já entrou na live. Então, pega o link e compartilha. A gente vai aqui apresentar um pouco das nossas ideias e vocês vão poder saber um pouquinho sobre mim também, né? Então, um breve resumo. Eu tenho 28 anos. Como você falou, eu sou empresário hoje da área de Tecnologia da Informação. Já trabalhei em fábricas do Distrito Industrial, já trabalhei em instituto de pesquisa, já trabalhei em empresa de capital aberto e hoje eu sou consultor de TI atendendo algumas empresas, né? E aí, em 2022 eu me filiei ao Partido Novo e aí comecei a acompanhar a política mais de perto e eu via muita gente reclamando e eu não via ninguém se colocando à disposição para fazer diferente. E aí isso estava me incomodando, eu falei, poxa, quem sabe eu não seja a pessoa que vou entrar e talvez furar essa bolha e fazer diferente, né? E aí eu comecei a me envolver mais e no último dia da janela partidária deste ano, eu saí do Partido Novo e me filiei à União Brasil. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, nesse caso, você entrou na política a partir de ver, tá todo mundo reclamando, mas não tem ninguém fazendo nada, então eu vou fazer. Foi exatamente isso, não né? é nem, eu não digo nem, Camila, assim, não estão fazendo nada, porque eles fazem. O negócio é que talvez não seja o suficiente, ou então aquilo que a gente espera, ou então aquilo que eles prometem muitas vezes, né? Então, hoje, a gente vê muito político que tem a política como profissão. Se aquele político não se reeleger, dificilmente com o currículo que ele tem, ele vai conseguir um emprego. Então, assim, depois de 11 anos, eu já construí a minha carreira, tenho as minhas formações, e eu acredito que com a experiência que a gente consegue fora da política, a gente consegue agregar muito mais, porque a gente aprende a tomada de decisões, a gente aprende a analisar dados, e muitas das vezes isso falta dentro da política, né? Então, assim, vendo o cenário atual hoje, eu não me sinto satisfeito e acredito que muita gente também não se sente satisfeito com os nossos representantes, infelizmente. Mas se a gente ficar só do lado de fora, reclamando, criticando, e a gente não se colocar à disposição para fazer alguma coisa, é muito difícil, né, a gente conseguir mudar a realidade. Então, acho que essa inconformidade acabou me dando um empurrãozinho para entrar nessa vida política partidária. E no início foi muito difícil, né, porque assim, para pessoas normais como a gente, que tem uma vida de trabalho, de estudo, eu tenho a minha família também, então você sair ali da sua zona de conforto para você entrar nessa guerra é uma decisão muito complicada. Eu lembro que na primeira vez que eu conversei com meus pais, foi num almoço no domingo, e eles falaram, Lucas, tira essa ideia da tua cabeça, tu só vai ter dor de cabeça, tu não vai conseguir mudar nada lá.
deixa isso para outras pessoas, faz a tua carreira, constrói teu patrimônio e vive tranquilo. E eu falei, poxa, o problema é que todo mundo tem esse mesmo pensamento, né? E aí, depois de muito tempo, depois de muito conversar com pessoas, com a minha esposa também, eu decidi entrar e vamos ver no que vai dar isso aí ao longo do tempo. Você falou da sua carreira, né, como empresário, e entre outras profissões que você exerceu ao longo desses seus 28 anos. E aí eu queria saber como é que você agrega a sua experiência na área de TI dentro da política? Olha, quem é da área de exatas, eu acredito que já tem uma vantagem, porque a gente é muito preto no branco, né? Então, eu, por exemplo, quando eu vou tomar uma decisão, eu tomo uma decisão baseada em dados. Dentro da área de tecnologia, não tem meio termo ali, ou é ou não é. Então, isso aí, a cabeça de quem é da área de exatas, eu acho que já é um pouquinho moldada para ajudar nessas tomadas de decisão. E aí, dentro das empresas que eu trabalhei, eu fiz curso de auditor, então eu tenho o curso de auditor da ISO 14001, 9001, de gestão de riscos. Então, nos anos de carreira, além do meu trabalho, da minha função, né, então já fui técnico de informática, analista de TI, e aí a gente vai aprendendo coisas da nossa área, mas a gente aprende também a se relacionar com as pessoas, a gente aprende a lidar com problemas, e muitas das vezes os políticos que entram, quando eles não têm essa bagagem da vida de fora da caixinha, né, de trabalho, de uma carreira, de estudos, a gente vê que eles têm dificuldade para gerir, para elaborar um projeto muitas vezes. Então, o que a gente vê hoje? A gente vê muito político dizendo assim, no ano passado eu tive tantos projetos de lei aprovados. A gente vê muito isso. Aí o cara coloca lá 12, 15, 20, como se a quantidade importasse. E aí você vai pegar a lista daqueles projetos, o que são os projetos? É o dia de não sei o quê, a semana de não sei o quê. E na prática, são poucos os projetos que de fato mudam a vida das pessoas, né? Então a gente precisa de pessoas competentes, capacitadas, que tenham essa bagagem de fora da política para a gente conseguir agregar de alguma forma. Inclusive, esses dados que você falou são importantíssimos para o eleitor que vai nas urnas eleger os seus vereadores, né? Então, lá no site da Câmara Municipal de Manaus, você pode consultar tudinho e ficar de olho o que aqueles parlamentares estão fazendo, o que eles estão aprovando, quais são os projetos de lei, né, que eles estão debatendo ali. Agora, Lucas, eu quero saber, eu acho que praticamente todo mundo que está assistindo aqui está interessado e está com uma dúvida na cabeça. O que fez você sair do Novo? Porque a gente não pode falar, né, da sua vida política sem falar do Partido Novo. E o que aconteceu? Saiu do Novo, foi para a União Brasil? Conta um pouquinho para a gente. Eu me filiei ao Partido Novo depois do primeiro turno das eleições de 2022, né? E aí eu falei, poxa, a gente precisa de pessoas competentes, né? Então ali eu senti um pouco de vontade de entrar e tentar fazer alguma coisa e de mudar. Eu acho que essa vontade ela é importante. Então eu entrei ali com esse pensamento de poder contribuir de alguma forma, e eu nem digo de ser candidato ou de assumir algum cargo, alguma coisa, mas só de você estar inserido no meio, você talvez já consiga colaborar de alguma forma. Então eu entrei em 2022, em 2023 teve todo um processo dentro do Partido Novo Amazonas, teve toda uma reestruturação, tínhamos uma presidência, Maria do Carmo entrou. Quando eu me filiei ao Novo, eram 34 filiados aqui no Amazonas, hoje está com mais de 1.000. E aí, quando a gente pensa em entrar na política partidária, efetivamente, a gente tem que avaliar alguns fatores que, para quem está de fora, é mais difícil de avaliar. Mas, por exemplo, como que funciona basicamente hoje uma eleição para vereador? É uma eleição proporcional, onde o mandato ele não é da pessoa, ele é do partido. E aí o partido, ou a chapa do partido, tem que fazer aquela vaga de vereador. E aí estima-se que esse ano, para a chapa fazer uma pessoa entrar na Câmara Municipal, tem que ter entre 27 a 28 mil votos, somados os votos de todos os candidatos. E aí são 42 candidatos e ainda tem a cota feminina, que é 1/3. Então, se a chapa tiver 30 homens e 3 mulheres, a chapa não consegue fechar. E quanto menos candidatos na chapa,
menores as chances de alcançar esse coeficiente. E aí pode resultar no quê? De você trabalhar, gastar tempo, energia, dinheiro, ter 10 mil votos e não entrar, não porque você não conseguiu os votos suficientes, mas porque a chapa não conseguiu os votos. E já aconteceram, né? Na última eleição, eu me lembro que teve uma chapa coletiva que conseguiu 6 mil e alguma coisa de votos. E essa chapa, não é chapa, essa candidatura que teve 6 mil e poucos votos, ela não entrou por causa do coeficiente da chapa. Então, assim, deve ser muito frustrante, né? Então, a decisão mais importante para quem quer entrar na política e efetivamente exercer alguma função é analisar o partido. Então, no Novo, apesar de eu ter as minhas, digamos assim, as minhas paixões, né, pelo partido, fica muito difícil de você competir ali dentro. E eu tentei até o último segundo, não vou entrar em detalhes de como que está a situação por lá, porque pode ser que as coisas melhorem, mas eu via que era uma situação muito desfavorável. E aí, conversando com pessoas, eu decidi não correr esse risco, correr um risco menor, e aí foi quando eu fui me filiar à União Brasil no último dia da janela partidária. União Brasil é um partido aqui no Amazonas, né, que tem como líder político o governador Wilson Lima. Sim. E agora, o que é muito interessante nessas eleições é que o União Brasil, além do governador, ele tem o presidente da Assembleia, que é pré-candidato a prefeito de Manaus, Roberto Cidade, e também o presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Caio André. Nisso, o União Brasil ele tem uma força, ele é consideravelmente uma força política aqui no cenário do Amazonas. Como é que você enxerga isso? Assim, o União Brasil hoje ele é muito forte aqui e ele tem outros governadores espalhados pelo Brasil, né? Como é o exemplo do Ronaldo Caiado, que inclusive ele tem 88% de aprovações ali do estado em que ele governa. E aqui, qual que é o cenário hoje? Hoje nós temos 4 candidatos que estão ali à frente das pesquisas para a prefeitura. Então temos o atual prefeito, né, que eu faço uma espécie de oposição, então tenho muitas críticas a fazer. Tem o Amon, que é um jovem, mas eu acredito que pela idade dele e algumas atitudes, eu acredito que não é o momento para ele estar à frente de uma prefeitura. Temos o Alberto, mas o Alberto, o problema talvez não seja o Alberto, talvez seja o PL. Porque se ele entrar na prefeitura, quem assume a vaga dele como deputado federal é o Alfredo Nascimento. Então sai alguém de direita para entrar alguém ali que tem um histórico de esquerda. Sim. E aí o que a gente vê que pode ser... é o que tem menos rejeição hoje é o Roberto Cidade. Então, no dia que eu fui me filiar à União Brasil, eu conversei com o Roberto e ele parece ser uma pessoa muito aberta ao diálogo. Então, as críticas que eu faço, eu posso muito bem, agora estando dentro do União Brasil, chegar com o Roberto e dizer: Roberto, eu acho que a gente pode fazer isso daqui. E até o momento ele tem se mostrado uma pessoa muito aberta, eu acredito que ele vá subir nas pesquisas. Ele tem, na verdade, tido bons números, né? Sim. Saiu uma pesquisa hoje que daqui a pouco a gente vai comentar, mas agora a gente vai para um assunto que, no caso, você é um nome novo, que está se colocando à disposição, né? Não sabemos ainda como é que vai, a gente está falando com um pré-candidato, a vereador, como é que é? Talvez. Assim, existe a possibilidade, né? A pré-candidatura oficial só depois da convenção. Sim. Mas, assim, são sinais, né? Na política são sinais. Então, hoje existe essa possibilidade, né? Eu sou uma espécie ali de postulante, mas pré-candidato talvez só mais lá para frente. Vamos ver como é que vão se desenrolar aí os próximos passos. Inclusive, para os nossos seguidores, nossos telespectadores que estão assistindo essa entrevista, não se esqueçam de regularizar o título de eleitor de vocês, tá? Até dia 8 de maio. Então, entra lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, vê como é que está a sua situação, para você exercer o seu direito de cidadão. Lucas, como você é novo, a gente está falando com uma juventude, né? Então, eu quero saber o que você acha da participação do jovem aqui no Amazonas, na política. Eu acho que esse ano, principalmente, eu acho que os jovens eles vão ter um papel fundamental. Porque antigamente você não via jovens conversando sobre política. E hoje você vê rodas de jovens
conversando sobre esse assunto. Então, os jovens hoje eles estão muito mais cientes, e a política hoje ela é feita através da rede social, e que há alguns anos atrás era feita 100% através da televisão. Então, o jovem ele acompanha muito mais rede social do que a televisão. Então, assim, o jovem ele tem um pensamento muito mais crítico, talvez, porque ele está inserido ali nos meios onde a política faz uma diferença muito grande para ele. Então, o jovem, quando ele sai ali da faculdade, a maioria vai pegar um ônibus, vai para a faculdade, sai da faculdade, vai para o trabalho, e aí ele começa a ver os problemas da cidade, ele começa a se questionar o porquê que aquilo está daquela forma. E aí ele vê as pessoas falando na internet e vê que o discurso às vezes não é coerente. Poxa, essa pessoa aqui está defendendo isso, mas na prática ela não está fazendo isso. Então acho que o pensamento crítico do jovem ele vai ser muito importante para essas eleições. A gente vê que os jovens hoje estão tirando o título de eleitor mais cedo para poder votar, para exercer ali a sua função nesse processo eleitoral. E antigamente os jovens eles não estavam preocupados com isso. Eles tiravam o título de eleitor quando era necessário, os homens ali no momento do alistamento porque era obrigatório, quando ia trabalhar. Então a gente vê essa movimentação, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas querem se aproveitar dos jovens. Então a gente vê políticos aí que estão há anos no poder, eles veem uma juventude forte surgindo, que tem um pensamento crítico, e eles acabam querendo se aproximar e se aproveitar só para se perpetuar no poder. E assim, o jovem ele vai se identificar com outro jovem, né? Então eu tenho uma experiência também com mídia. Só para você ter noção, teve alguns anos atrás da minha vida que eu era youtuber, que eu queria ser jogador profissional de algum jogo. Acabou que não deu muito certo. Lá para os meus 15 anos também eu joguei profissionalmente alguns jogos. Na faculdade, eu fiz faculdade de TI, então o pessoal ali é meio nerd também. Então o jovem ele consegue conversar melhor com a juventude, né? É diferente de você pegar alguém mais velho e tentar se aproveitar desse meio. Então você jovem que está aí, fique ligado, não deixe ninguém se aproveitar de você, pesquise, vá atrás da vida da pessoa, vê o que ela construiu e como que ela pode lhe ajudar, porque é o seu futuro que está em jogo no final das contas. É interessante esse teu comentário, porque aqui, principalmente na política do Amazonas, a gente não vê tanta participação do jovem. A gente vê mais, né, os que nós chamamos de caciques políticos, Sim. sempre se perpetuando no poder. Por exemplo, você vê ali na Câmara Municipal de Manaus, a renovação, esse ano, talvez não chegue a 60%. Historicamente é 50%, né? Então ali pelo menos 50% vão ficar desempregados, acredito. E a gente vê que a população está bem insatisfeita. Então a briga vai ser grande esse ano. Espero que renove, espero que mais jovens, eu não falo nem de mim, eu espero que mais jovens ocupem esses espaços, entendeu? Porque a gente vê uma juventude ali que realmente precisa, que tem bons pensamentos, que saem da faculdade cheio de projetos, que já estão no mercado de trabalho, e o jovem ocupando esse lugar, aquele jovem que não tem um padrinho político, que não tem alguém da família que é político, algum histórico nesse sentido, ele precisa ocupar. É mais difícil, sim, mas eu acredito que é possível e nós temos alguns exemplos aí também. Aquele ditado, né? Vamos à luta. Mas, então, vamos supor que você foi eleito vereador de Manaus. Uma suposição. Quais bandeiras você iria defender na casa? A principal bandeira que eu acredito que está faltando hoje é a transparência. Então, a transparência ela é uma bandeira que você consegue encaixar em tudo que você for fazer. Então, hoje falta muita transparência. A gente vê falta de transparência tanto da Prefeitura quanto da Câmara Municipal de Manaus. Hoje, além do salário de vereador, eles têm o cotão. Agora, me diga um vereador de Manaus que tenha um portal da transparência próprio que diga gastei com cotão isso. Hoje a gente não vê isso, né? As emendas, a mesma coisa. A gente não tem transparência. A gente sabe ali onde que chegam as emendas, mas a gente não sabe se o instituto ou a empresa que está recebendo aquilo está, de fato, colocando dinheiro ali na ponta onde precisa. E quando você entra no portal da CMM, você observa que aquilo ali foi feito para você não achar informação, porque é muito difícil, Eu fui procurar uma vez uma informação dos políticos que tinham votado contra ou a favor de determinado projeto. E assim... você tem que abrir uma aba e abrir outra aba e abrir outra aba, e ali no cantinho tem
um botãozinho. Então, foi feito para você não descobrir o que eles estão fazendo. Então, a transparência ela é essencial. E quando falta transparência, a gente começa a desconfiar. Às vezes, a pessoa não está nem fazendo nada de errado, mas pela falta de transparência, coloca uma interrogação na cabeça do eleitor, entendeu? Então, transparência em tudo, eu acredito que essa vai ser a principal bandeira. Tá, vamos mudar um pouquinho, falar sobre eleições municipais, mas antes eu queria saber do meu produtor se tem pergunta hoje. Depois coloca aqui na tela, mas vamos continuar o nosso bate-papo? Vamos saber sobre a tua opinião, eleições municipais. Está chegando, né? A gente está no período de pré-campanha. E aí, eu queria saber como é que você enxerga e está observando essa movimentação política. A gente tem alguns pré-candidatos, no caso, que já se posicionaram, mas também tem outros, no caso, da esquerda, que ainda... Será que vai? Será que não vai? Como é que você está enxergando isso? Assim, toda eleição ela é diferente, né? Esse ano a gente vai ter menos candidatos e menos partidos. Então vai ser uma eleição diferenciada. Movimentação ela acontece a todo momento. Então, inicialmente... Ali na Câmara Municipal de Manaus, nós tínhamos 3 vereadores de oposição e hoje nós temos 23 vereadores de oposição e às vezes 19, dependendo ali do projeto. Então a gente vê que as pessoas que estão ali, elas mudam conforme a onda. Então, esse lado aqui vai me beneficiar mais nesse momento, então eu vou para esse lado. Eu vou ser mais beneficiado agora por esse aqui, então eu vou estar desse lado. Então, quando você for pensar em alguém, você tem que ver se a pessoa se manteve coerente nesses 4 anos, né? Porque é muito fácil eles se movimentarem. Para quem não acompanha a política, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Eu digo que você não é obrigado a gostar de política, mas eu acredito que todo mundo deveria acompanhar o mínimo, porque é dali onde saem as decisões que vão aumentar preço de alimento, aumentar preço de passagem, aumentar ou diminuir impostos. E às vezes a gente se acostuma tanto com a correria do dia a dia, a gente não sabe que talvez a gente esteja na situação que a gente está, talvez com uma situação de desemprego, porque leis ou a burocracia criada por aqueles que estão lá estão atrapalhando. Então a gente tem que observar a coerência e ver quem que permaneceu firme naquele local, defendendo as mesmas bandeiras e não somente no discurso, né, fazendo aquilo que realmente disse que faria. Agora, para o cenário de pré-candidatos a prefeito de Manaus. A gente está aqui com uma pesquisa que foi divulgada hoje, né, pela CNN, em que mostra um empate técnico entre o pré-candidato Amon Mandel, do Cidadania, e o atual prefeito de Manaus, que vai tentar a reeleição, o Davi Almeida, do Avante. Você acha que esses 2 nomes eles são consideráveis bons, entre aspas, para a cidade? Olha, assim, eles se beneficiam da polarização, né? Então é tipo ali um Lula e Bolsonaro na eleição presidencial. Então um precisa do outro. Temos o atual prefeito, temos um opositor ao prefeito que tem opiniões bem fortes, né? O Amon teve ali 2 anos de Câmara Municipal e ele fez ali um trabalho de fiscalização. E ele tem uma mídia muito boa, então as pessoas conseguem ver ele tendo aquela fiscalização bem criteriosa nos 2 anos que ele esteve aqui. As pessoas lembram desses 2 anos, né? Obviamente que não foi perfeito, como a gente às vezes idolatra algum tipo de político, mas por isso que ele tem esse tanto de número na pesquisa. Então a gente está num cenário polarizado hoje, eu acredito que nenhum desses 2 nomes seja um nome ideal. Talvez um nome que vai crescer nas pesquisas seja o melhor para Manaus. Mas assim, vendo historicamente, a gente não tem um prefeito que está na gestão que não foi para o segundo turno. E a gente tem o Serafim, que foi um prefeito que não conseguiu a reeleição. Então, assim, historicamente, a gente vê que o cenário é favorável para um dos 2, né, para um lado, mas tudo pode acontecer. Nós também nunca tínhamos um presidente que não havia sido reeleito, e na última eleição aconteceu. Então, a política ela pode mudar a qualquer momento, mas sendo objetivo, entre os 2 nomes que estão hoje à frente das pesquisas, eu acredito que um terceiro nome, e eu acredito que o do Roberto seja o melhor, talvez pela menor rejeição e talvez porque ele seja uma pessoa que saiba ouvir, eu acredito que essa opção seja a melhor para Manaus.
É interessante também você pontuar isso, porque, por exemplo, sem ser nessa pesquisa da CNN que saiu hoje, mas em uma pesquisa que saiu semanas atrás, o Roberto Cidade, que é do União Brasil, né, ele estava em empate técnico com o capitão Alberto Neto, que é o pré-candidato do PL, apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro. E aqui, nessa pesquisa que saiu hoje, o Alberto Neto está com 17,8% e E o Roberto Cidade cresceu, ele está com 15%, e na pesquisa anterior ele estava com 9%. Você acha que isso já demonstra a força do apoio do governador Wilson Lima? Sim, e assim, o Roberto ele construiu uma base muito forte, né? Então, muitos partidos estão com eles, e aí quando você pega ali os pré-candidatos e quantos pré-candidatos cada um tem, você tem ali uma espécie de um mini exército, né? Eu acredito que o Roberto ainda não colocou o caminhão na rua, né? Acredito que ainda tem muito trabalho a ser feito, mas quando acontecer, acredito que ele vai subir. Ele foi o candidato que mais subiu nas pesquisas. Então, lembro que lá no início ele tinha 4%, depois apareceu com 7%, depois apareceu com 9%, agora já apareceu com 13,5%, se eu não me engano, né? Então, ele está nessa tendência e os outros talvez tenham estagnados. O Davi e o Amon têm diminuído, porque eles já estavam aparecendo com 30%. Então, o cenário para o Roberto é muito favorável, entendeu? E aí que eu estou falando de números, né? Contra números a gente não briga. A gente está falando sobre o cenário, isso, não sobre o Lucas do União Brasil. E aí, falando nisso, continuando com o Roberto Cidade, como é que você avalia a gestão dele lá na Assembleia Legislativa do Amazonas e o que ele poderia agregar nessa experiência que ele teve lá na Prefeitura de Manaus? Olha, o Roberto, eu inclusive já fiz muitas críticas ao Roberto, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu já fiz inúmeras não, foram críticas bem pontuais, e eu acho que houve um desgaste da parte do governo ali na época da pandemia, mas em geral o Roberto ele tem uma fama que ele dialoga muito bem com todo mundo. Então hoje a gente tem uma Assembleia Legislativa pacificada, né? Talvez por conta da atuação do Roberto, de ouvir todas as partes, tanto é que você não vê nenhum outro deputado o atacando diretamente. Então, hoje ele exerce uma função ali de presidente, que ele é tipo um gestor, e assim, não sabemos como será o executivo, porque às vezes acontece que uma pessoa é muito ruim no legislativo, mas talvez tenha perfil para o executivo e vice-versa. Então, hoje o que nós temos é a experiência do Roberto dentro da Assembleia, entendeu? Então, assim, no quesito gestão de pessoas, eu acredito que ele tem se dado bem. E no caso do capitão Alberto Neto? Eu tenho até um destaque para ele, né, na atuação dele na Câmara Federal, que eu acredito que seja uma boa atuação. Como prefeito, a gente não imagina como é que ele seria, porque lá nas eleições de 2020 teve aquela polêmica que ele se envolveu, que falaram que era um teatro, né, dele parando... Do assalto do ônibus. Exatamente, do assalto do ônibus. Mas o capitão Alberto Neto está envolvido em algumas polêmicas internas que tinham sido resolvidas no PL, mas agora parece que voltaram com a saída do Coronel Menezes da sigla e migrando para o PP. Como é que você tem observado isso? Acha que isso pode atrapalhar a campanha, a pré-campanha nesse caso, até a campanha, até as eleições do capitão Alberto Neto? Acredito que qualquer movimentação política esse ano pode atrapalhar ou influenciar de alguma forma, né? O Alberto ele tem ali o apoio do presidente Bolsonaro, saíram várias pesquisas de que pessoas votariam no candidato do presidente independente de quem fosse. Então ele tem essa força do presidente, mas eu vejo o Alberto hoje meio que isolado, né? Então ele tem o PL e ele tem apenas o PL. E eu não sei se é uma boa estratégia você ficar se apegando a um outro nome, porque no final das contas não é o Bolsonaro que vai gerir a cidade de Manaus, entendeu? E aí você deixa o debate muito raso, porque eu particularmente eu sinto falta de propostas, né? Tipo, temos esse problema e vamos resolver esse problema dessa forma. Então, assim, eu entendo que o Bolsonaro ele teve a importância dele do processo político, principalmente de despertar talvez uma consciência crítica nas pessoas que muitas das vezes não ligavam para a política, né?
Mas lembrem-se, não é o Bolsonaro que vai gerir a cidade de Manaus. A gente precisa ouvir dos pré-candidatos os problemas e as propostas. Então, acho que é nisso que as pessoas têm que se atentar. E movimentação política a gente vai ver até o dia da eleição. E isso, obviamente, pode prejudicar ou ajudar algum lado, é muito imprevisível. E agora, falando sobre a atual gestão do prefeito Davi Almeida. É a primeira vez dele sendo prefeito. Ele já teve mandato nas casas legislativas, já assumiu o governo interinamente e agora ele está finalizando esse mandato dele como prefeito de Manaus. Nesses quase 4 anos, como é que você avalia? Dá uma nota? Acha que mudou? Qual foi o defeito? Qual foi um ponto positivo dessa gestão? Uhum. Aqui eu vou ser bem honesto com a minha opinião, porque às vezes a gente só bate e a gente esquece de considerar algumas coisas importantes, né? Então a gente vê o seguinte, a cidade ela tem estado mais bonita. Você vê aí muita coisa pintada, né? Muita gente, inclusive, reclama, fala, e eu também sou um crítico disso, mas o que eu vejo? Eu acredito que a parte de embelezamento da cidade, ela tem que ser olhada com mais atenção depois que os problemas básicos estiverem sido resolvidos. Então, não adianta você trazer para cá um mega artista ou então fazer algo muito bonito, sendo que está faltando medicamento ali na UBS. Então, acho que falta um pouco de empatia, um pouco mais desse olhar humanizado pela atual gestão, e eu acho que nisso deixou muito a desejar. Fora que assim, né, existe um negócio estranho, que os secretários ali tem muito amigo, tem muita família, então o ideal é que você chamasse alguém técnico. Então, para ser secretário de infraestrutura, o que você espera? Que, no mínimo, seja um engenheiro, entendeu? Pode ser alguém conhecido de confiança, sim, mas que tenha capacidade técnica para exercer aquela função. Então, a gente sente falta nisso e isso acaba prejudicando a população de alguma forma, né? Porque tomadas de decisões ali, às vezes a gente tem que ter um pensamento crítico e um pensamento técnico. E quando a gente não tem essas pessoas técnicas que têm uma bagagem para tomar essas decisões, acaba que a gente fica refém de muitos problemas. Não é à toa que a gestão, esses últimos anos do Davi Almeida, tem sido bastante comentada, né? Por conta da falta de transparência, isso não é Camila que está falando, são os internautas, são algumas denúncias dos próprios vereadores, e a gente está vendo a CPI da Sencom, né, ser instaurada lá na CMM, a gente vai acompanhando isso, vendo como é que vai ser os últimos meses de mandato, talvez, né, a gente não pode dizer que vai ser os últimos meses, vai que Davi Almeida é reeleito, né, mas saindo da esfera executiva, vamos entrar na legislativa. Câmara Municipal de Manaus. Nós temos 41 vereadores. Como é que você avalia a atuação desses 41 como um todo? Tá. Inicialmente tinha um trabalho de oposição muito forte ali, o Amon, o Rodrigo Guedes e o Alemão. E isso não é segredo para ninguém, né? Acho que todo mundo que acompanha a política observou bem isso. E aí você vê que tínhamos 3 de oposição, ali, oposição ferrenha, que realmente cobravam tudo mais. E hoje a gente vê que esse cenário ele mudou. E como eu disse no início, a gente vê muita gente se moldando conforme a música vai acontecendo. Então, o prefeito está fraco, eu vou para esse lado. E assim vai. E o que eu tenho de opinião em relação a isso? Eu acho que a política, você tem que dialogar com todos os lados. E se eu sou alguém de base e a minha base está colocando um projeto ruim para ser votado, eu vou votar contra o projeto que for ruim e a favor do projeto que for bom, independente de ser base ou oposição. Então, uma coisa que aconteceu na Câmara Municipal de Manaus, eu não lembro qual foi o ano, mas teve um projeto que era alguma coisa relacionada a pessoas com deficiência ou a pessoas com autismo. E aí um grupo de vereadores se juntou e falou assim, não, vamos votar contra o projeto e a gente vai fazer o nosso projeto para a gente dizer que a gente fez o projeto, entendeu? Então, assim, eu não acho que essa é a melhor maneira de trabalhar. Se alguém que está da outra esfera política, então vamos supor, você é uma pessoa de direita e tem alguém ali de esquerda, mas esse projeto é bom para a população,
Não tem por que você ser contra aquilo só por conta da ideologia. Assim como você, de direita, colocar um projeto bom para ser votado, não tem por que a pessoa votar contra, porque no final quem perde com tudo isso é a população. Porque projetos bons deixam de passar e projetos ruins acabam passando, conforme a música vai tocando ali na CMM. Então a gente tem que ser muito técnico e a gente precisa de pessoas técnicas, né, que tomem decisões e façam projetos baseados em dados, não em achismo, né? Eu acho que isso vai melhorar a situação da população. Aí você tem que ter base. Olha, esses aqui são os números desse problema aqui, e depois que a gente aprovou a lei, esses são os novos números. Então a gente sente falta disso, e eu acho que é isso que está precisando. Nesse caso, nesses últimos dias, nós estamos acompanhando, né, a questão do empréstimo de 580 milhões que foi concedido à Prefeitura de Manaus. E a oposição apresentou um requerimento para cobrar transparência dos outros empréstimos que a atual gestão fez. Mas esse requerimento ele foi barrado, foi rejeitado, foi colocado em arquivo lá na casa. Como é que você avalia isso? Tipo, tem a ver com isso que você acabou de falar sobre essa briga entre a oposição e a base do prefeito? A primeira coisa é o seguinte: eu, como um cidadão comum, quando eu peço um empréstimo, é porque eu estou precisando de dinheiro, correto? Então, se a prefeitura está pedindo um empréstimo, é porque ela está sem dinheiro. E aí são dois motivos do porquê a gente está sem dinheiro. Ou porque e aí eu falo de pessoas comuns, né? Ou porque ficou desempregado e esgotou a grana no banco, ou porque você não teve uma boa gestão daquilo. E no caso da prefeitura, muitas das vezes não é porque a prefeitura ficou desempregada, porque ela recebe ali os impostos, todo mundo paga IPTU, todo mundo paga ISS, então é falta de gestão. Então, você ter ali 3 empréstimos, 4 empréstimos, e muitas das vezes você dizendo, desde o primeiro empréstimo que você faria aquela obra, e você não vê isso acontecendo, no mínimo a você colocar uma interrogação na cabeça e perguntar para onde está indo esse dinheiro. Então, eu entendo, de certa forma, os vereadores que votam contra o empréstimo, e eu acho que falta uma gestão da prefeitura, porque se está faltando dinheiro e todos os anos os pagadores de impostos estão ali pagando seus impostos, está faltando gestão. Então tem um momento que até o banco, para nós, pessoas físicas, diz assim: mano, eu não consigo mais te emprestar, não. Tu já está aqui emprestando muito dinheiro, está como um mal pagador, mas no cenário de governo, prefeitura, é outra história. E assim, o que eu vejo nisso tudo? A gente vê pessoas que votaram contra o empréstimo, exigindo transparência, mas alguns meses atrás, a gente viu que muitos desses vereadores mandaram dinheiro para uma instituição, valores às vezes milionários, bem significativos, mas você não vê o trabalho dessa instituição. E a gente não vê esses mesmos vereadores cobrando transparência. Então, assim, você tem que ser coerente. Se você tem como bandeira transparência, você tem que exigir, você tem que ser o primeiro a ser transparente consigo mesmo, com seu próprio dinheiro. E aí você pode dizer assim: eu sou transparente com o que eu faço e eu quero que você também seja transparente. Porque senão acaba ficando uma incoerência e você cobra uma coisa que você não faz, entendeu? Então, acho que nesse cenário, os dois lados têm culpa. A prefeitura, porque não gere bem os recursos e por isso está faltando dinheiro, e os vereadores que, para exigirem transparência, deveriam ser os primeiros a darem um exemplo de transparência, que a gente sabe que não é bem assim. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, o que você, Lucas Rabelo, acredita que falta, além de transparência, na Câmara Municipal de Manaus? Eu acho que faltam pessoas técnicas que tenham bagagem de vida, bagagem de carreira, que saibam lidar com problemas e pessoas, que saibam conversar com todo mundo e chegar num denominador comum, que se importem realmente com a população e não apenas com seu próprio umbigo ou interesses próprios. E eu acho que está faltando esse olhar de empatia, né? O que eu posso fazer com essa missão que me foi dada para eu colaborar e contribuir para melhorar a vida dos meus netos, filhos e as próximas gerações? Então, as pessoas elas fazem da política um emprego e querem se perpetuar lá.
e elas não entram com o olhar de colaborar e de fazer diferente. E a política ela é a maneira mais rápida e mais eficaz para a gente ter mudanças significativas na sociedade. Eu sei que as pessoas elas têm aquele receio e preconceito de que político é ladrão, de que político é isso, que político é aquilo, mas, gente, pessoas desonestas têm em todo lugar. A política ela é um meio usado para o ser humano aflorar aquilo que está dentro dele. Então, se eu entro na política sendo uma pessoa desonesta, eu vou ser desonesto ali na política. Mas se eu entro ali com as minhas convicções já forjadas, eu posso entrar e fazer algo de diferente, entendeu? Então, lembre-se disso. O problema não está na política, o problema está nas pessoas que estão hoje na política. A política ela é a maneira mais eficaz para a gente ter mudanças na sociedade e a gente precisa se envolver nesse processo se de fato a gente quiser ver mudanças, senão a gente vai ficar reclamando, as coisas não mudam e a gente vai viver refém da incompetência. E eu tenho certeza que não é isso que você quer e também não é isso que eu quero. Lucas, muito obrigada por ter aceito esse convite e batido esse bate-papo com a gente, que é bem importante nesse ano eleitoral, mas não só porque estamos em ano eleitoral também, mas para as pessoas falarem sobre política e aprenderem sobre política e também se posicionar e perceber que você tem um lugar de fala. Eu vou deixar esse espaço aberto para você fazer as suas considerações finais. Tá bom. Primeiro eu agradeço ao convite aqui do Norte em Foco, né? Obrigado pela conversa. Eu acho que é muito importante esse diálogo. A gente não vê jovens falando sobre política, então é muito importante a gente ter alguém jovem entrevistando, ter alguém falando sobre política também. A gente precisa abrir esse espaço para os jovens. O meu Instagram é @lucasrabeloam, então se você não me segue, me siga nas redes sociais. Eu sempre posto lá as minhas opiniões, as minhas ideias, os problemas que eu vejo na cidade. E você também, se quiser contribuir de alguma forma, me manda uma mensagem que certamente eu responderei. E lembre-se, se nós queremos de fato ter alguma mudança na sociedade, nós temos que dar o primeiro passo. Obrigada. E para você que quer compartilhar, quer rever essa entrevista, ela vai ficar salva nas nossas redes sociais. A gente vai ficando por aqui e na semana que vem vamos voltar também com Conexão Política, com outros entrevistados. E é isso. Tchauzinho, gente.